nosso tema de hoje, nessa primeira parte, é uma discussão sobre esse par direitos-deveres, não é? Há mais ou menos assim um consenso com relação ao fato de que existe uma correspondência entre direitos e deveres, não é? Mas como explicitar essa correspondência? Trata-se de uma relação simétrica no sentido de que se não garantem meus direitos, então simetricamente eu não cumpro meus deveres, ou se há deveres que são que independem, não é? De eu estar com meus direitos garantidos ou não para poder eu cumprir. Então, essa é uma discussão em que vamos analisar aqui, com a participação de vocês, né, efetiva, os vários lados aí da questão. Naturalmente, não há uma resposta para a gente dizer no final, vamos chegar à resposta correta. A esperança é a gente passar pelos aspectos fundamentais assim, da questão, não é? Então, vamos dar início a essa discussão. Quando a gente fala de direitos e deveres, então, há uma solidariedade, dever a gente liga assim, relaciona com dívida, com eu devo, não é? Com obrigações. Existe até uma ética fundada no débito, na dívida e, portanto, no dever, que é uma ética ligada à cultura japonesa, né? Explicitamente chama ética do débito, quer dizer, a vida, nenhum de nós pagou por ela, recebeu, não é? E isso a gente deve enquanto está vivo, deve a retribuição, não é? E essa ética do débito é fundada na assimetria, evidente, na relação direito-dever, né? Mas eu quero começar a discutir essa questão a partir de documentos fundamentais, como o de 1948, logo ao final da guerra, a Declaração Universal de Direitos Humanos, não é? Esse documento, cada um de vocês já deve ter lido, examinado em algum momento assim da vida, né? Aqui na USP, em 1998, comemorando 50 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, foi feito esse folder na semana comemorativa, né? E esse folder, em 98, foi distribuído, assim, a gente em tudo que é lugar achava. E hoje eu plastifiquei esse, guardei intuitivamente, mas é o único que eu tenho. E eu fui procurar, nunca mais eu achei por aí. Mas é muito interessante, né? Esse documento, né? Porque, naturalmente, é uma tradução, aqui está em português, e para a gente examinar pequenos pormenores, assim, né? Dos 30 artigos que constituem a Declaração Universal de Direitos Humanos. O artigo 1º é o mais citado, né? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Devem, tem um deve aí, no artigo 1º, né? As pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Vejam, está escrito todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Então, vejam, aquele, assim, nó, que é o conceito de pessoa, já está no 1º artigo. A maior parte das traduções coloca assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Todos os seres humanos, não é? Na tradução aqui, da USP, está toda pessoa no artigo 1º. Hã? Aqui está todos os homens. Pois é, não, mas aí esse aí eu falo já. Mas o fato é que não se dá muita bola para isso em geral. Eu tenho aqui um livro
que é totalmente dedicado à filosofia dos direitos humanos. Então, são todos esses documentos sobre direitos humanos, desde a Revolução Francesa, que é a primeira Declaração Universal de Direitos do Cidadão é na Revolução Francesa, né? 1789. E esse documento ele é que inspira, inclusive, a Declaração Universal de Direitos Humanos, não é? E aqui, lendo esses documentos, a gente vê que, pelo menos nessa tradução, não é? Ninguém dá bola para essa minúcia, assim, de se é pessoa, se é ser humano, né? Nesse texto, que está nesse livro dedicado aos direitos humanos, então, tem assim, artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, a maior parte seres humanos, né? Mas no artigo 2º diz, cada um pode valer-se de todos os direitos, cada um já é uma coisa assim, neutra, né? Cada um. No artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida, indivíduo. Pulou-se de pessoa para indivíduo sem nenhum, não é? Numa boa, assim, ó. Depois o artigo 4, ninguém será sujeito, ninguém, né? E vai por aí, ó, ninguém, toda pessoa, variando de artigo para artigo, depois volta a indivíduo, pessoa, é uma salada. Ninguém dá muita bola para isso e tudo. Eu estou chamando a atenção disso porque no texto aqui da USP, houve esse preciosismo de todos os 30 artigos falam de pessoa. Todos os 30. Desde o primeiro, que o mais comum é seres humanos, aqui está a pessoa, toda pessoa, né? Em todos eles, vocês podem examinar, eu vou passar para vocês darem uma olhada. É uma curiosidadezinha, mas não é desprezível, porque o peso todo da ética, da garantia de direitos, está no que é uma pessoa, não é? Isso é que já coloca o mundo dividido mais ou menos em duas partes, o Oriente e o Ocidente, na perspectiva do que é uma pessoa, não é? De cara a gente já vê essa cisão, não é isso? Então, deem uma olhada aí nessa curiosidade, né? Mas a coisa que mais chama atenção e que é destacada, assim, destacada mesmo por vários autores, né? O Bobbio, que é uma pessoa de filosofia, mas de política, foi senador italiano durante anos e anos e anos e anos, né? Ele tem muitos livros sobre o tema, inclusive ele tem um chamado, um livro do Bobbio chamado A Era dos Direitos. A Era dos Direitos, foi traduzido. Esse aqui está em inglês, mas existe a tradução assim em português, né? Agora, o Bobbio, num diálogo pouco antes de ele falecer, num dos últimos livros, que foi esse diálogo em torno da República, não é? Com um outro professor, o Maurício Viroli, ele diz assim, ó, se eu ainda tivesse alguns anos de vida, coisa que não terei, ele já está com mais de 90 anos e muito consciente e tudo, ele diz assim, se eu tivesse ainda alguns anos de vida, coisa que não terei, eu estaria escrevendo o livro A Era dos Deveres. A Era dos Deveres. Não é? Porque a gente entende essa ênfase no direito, no documento, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, no livro do Bobbio, A Era dos Direitos, porque a gente estava vendo um mundo destroçado, sem garantia alguma, não é? Um mundo pós-guerra, virado de ponta cabeça, era preciso recomeçar, dizer, não, gente, para com isso, campo de concentração e não sei mais o quê, para com isso agora, né? Era preciso reavivar essa questão dos direitos, mas que o documento é desequilibrado nesse sentido, ele só fala de direitos, dos 30 artigos, há 2 referências a deveres. No primeiro, quando se diz isso, né,
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso é um dever, tratar os outros como irmãos, não é? E outra vez, só no artigo 29, se fala de deveres de novo, se diz assim, ó, toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Toda pessoa tem deveres em relação à comunidade. É pouco explícito, mas ressalta os deveres em relação à comunidade, não é? Só isso. Os outros 28 artigos são todos garantias de direitos. Bom, nesse livro, Crônicas da Ultramodernidade, um autor que a gente lidou com ele aqui ao tratar da ideia de inteligência, que é o Marina, nesse livro, Crônicas da Ultramodernidade, ele discute a retaguarda, né? O que estava por trás, o que estava acontecendo quando da discussão da elaboração desse documento, a Declaração Universal de Direitos Humanos. E ele diz, havia uma corrente grande, está aqui isso, né? Nesse livro, num dos ensaios, que se chama A Genealogia dos Deveres, a gênese, né, dos deveres. Então, nesse ensaio, o Marina fala sobre esse ambiente na elaboração desse documento e diz, se falou que havia uma disputa, se queria pôr direitos e deveres, uma carta de direitos e deveres humanos, mas naquele momento seria inócuo investir tempo nisso, né? Naquele momento. Por que seria inócuo? Porque o mundo estava destruído, a gente queria era começar. E quando se põe deveres, quem não cumpre o dever tem que ter uma pena. Quem ia fazer isso, né? Assim, cuidar disso. As instituições internacionais não têm força para coagir ninguém, né? Nem hoje ainda, né? Passados esses anos todos. Imagina naquela época, obrigar alguém. Então ele falou, seria inócuo e parou na garantia dos direitos. Porém, nos Estados Unidos, que tiveram um papel decisivo no final da guerra, não é? Na guerra, Segunda Grande Guerra e no final, nos Estados Unidos, no próprio ano de 1948, foi constituído um documento chamado Declaração Americana, não é universal, a Declaração Universal é essa que a gente estava vendo, né? Mas em 1948 mesmo, houve a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Isso é pouco comentado. Eu nem entendo muito por que é tão pouco comentado. Tanto é que desses documentos todos, só um eu tirei xerox e trouxe aí para vocês, que é esse, né? Vocês têm aí esse documento. Então, vejam, é uma conferência internacional americana, naturalmente liderada aí na época, né, 48, pelos Estados Unidos, fala dos povos americanos, né? E vocês olhem que o capítulo 1º dos direitos, uma lista de direitos, eles correspondem mais ou menos, não na mesma ordem, com as mesmas palavras, mas correspondem à Declaração Universal de Direitos Humanos, não é? Mas tem o capítulo 2º, que é dos deveres, e uma explicitação dos deveres, não é? Nessa declaração. Toda pessoa, aí já não se dá muito... O indivíduo tem o dever de conviver com os demais, é o primeiro artigo dos deveres. O segundo artigo, toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar seus filhos. Toda pessoa e a maior parte pessoa, mas tem um indivíduo aqui e ali, né? Mas o ponto fundamental desse documento é essa busca de explicitar também as obrigações. Na forma em inglês dessa Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a forma
como foi publicada em 48, não é essa que eu estou lendo aqui da USP, na forma em inglês, no artigo 1º se diz todos os seres humanos, all human beings. No artigo 1º, só aí. Em todos os outros se usa uma palavra neutra para fugir da complexidade da ideia de pessoa. Que palavra neutra? O artigo 2º diz everyone. O artigo 3º é everyone. O artigo 4º é no one. O artigo 5º é no one, é everyone, no one, é ninguém, é assim, todos, né? Ninguém, todos, mas não nenhuma pessoa, toda pessoa, para não entrar, não explicitar essa ideia de pessoa. Todos os artigos são everyone, no one e vai por aí, né? É outra curiosidade, está aqui para vocês também darem uma olhada. No fundo, resumindo isso que aparece nesses documentos, explicitamente ou não, a ideia de pessoa está na base da ética, como a gente viu, né, nas 2 aulas anteriores, está na base da fundamentação da ética, como está na base dessa garantia de direitos, essa ideia de pessoa, né? Éticas como a do Jonas, Hans Jonas, fundada pelo Jonas no princípio responsabilidade, avançam no sentido de incluir o ambiente e a responsabilidade pela manutenção da vida, a vida da pessoa, mas a pessoa, há uma espécie de ecologia cognitiva, né, para a pessoa, pensar a pessoa assim, no ambiente. Então, o Jonas é um queridinho nos filósofos assim, sobre a ética, né? Um queridinho daqueles que trabalham teoricamente a perspectiva da sustentabilidade, que é o tema da nossa próxima aula, né? A sustentabilidade. Então, a ideia de pessoa incluindo assim o ambiente. Peter Senge é um outro filósofo que escreve muito sobre ética e que dedica especial atenção aos animais, à questão dos animais. O Peter Senge, ele não só assim, vegetariano, como assim, elabora uma ética que torna igualmente indefensável você agredir um ser humano ou um animal, não é? Vai por aí. E uma coisa curiosa a respeito disso é que quando a gente pensa na Suíça, por exemplo, pensa em um país civilizado e não é, organizado politicamente e tudo, né? É uma situação bem peculiar. A Suíça são os cantões, aqueles estados independentes praticamente, não é? Mas a coordenação desses cantões é que é a Constituição da Suíça, né? É como é que se lida com essa diversidade de micro-universos. Pois bem, na Constituição Suíça, não se usa nem a palavra pessoa. Olha que curiosidade. Se usa criatura. Toda criatura. E, ao explicar o que está se querendo dizer com criatura, criatura envolve planta, animal, é considerado, não é, incivilizado ou não garantir o direito da planta. Falei, meu Deus, daqui a pouco a gente não vai comer nem salada, né? Mas a gente entende na questão da destruição da natureza, né? O respeito pelas plantas. Isso está impresso na Constituição Suíça. É uma curiosidade, se vocês entrarem no Google ou em qualquer site assim de busca e colocarem lá Constituição Suíça, né? E põe assim, criaturas, entre aspas, vem a Constituição e os artigos que falam dos direitos da planta, dos animais. É um luxo, assim, para quem já tem os direitos básicos das pessoas garantidos. A gente fica correndo atrás dos direitos de garantia da vida, alimentação, casa para morar, né?
é um mínimo, mas quem já passou disso daí está preocupado em garantir os direitos, né? E os deveres nossos em relação às criaturas, não é? E aí é que a coisa começa a ficar interessante, porque veja, quem fala criatura está falando de criação. Quem criou, né? Quem criou. E os deveres, muitas vezes, estão associados na origem à religião, à divindade, a quem criou, ao Criador. Deveres em relação ao Criador. Não é? Claro que há aí direitos e há deveres, mas toda religião se funda nesse vai e vem entre direitos e deveres. O Deus, a divindade está ali para você pede e atender, mas você tem deveres em relação a ela. Nas religiões primitivas, e a gente aqui na América viveu muito isso, quer dizer, México, né? Essas civilizações, os astecas, os maias, os incas, havia a instituição do sacrifício muito forte, não é? O sacrifício. O sacrifício, o que era? Era pagar a Deus aí o que ele estava dando, né? Era dizer, olha, ele está atendendo a gente, mas a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Sacrificar seres humanos, e o que existe ainda simbolicamente em muitas religiões, né? O sacrifício, o sagrado, o sacrifício, né? Como os deveres que correspondem ao bem que a gente recebe de quem criou, né? Então, não é à toa, não é uma brincadeira, né? Gente, eu vou falar mais um pouquinho e vou passar a bola para vocês, para a gente começar a discutir a partir da perspectiva de vocês só, né? São 4, 5 slides aí e vamos em frente. O Marina, ao discutir essa solidariedade de direitos e deveres, tem um trechinho só dele que eu coloquei aí, para traduzir o que vocês podem encontrar por extenso no livro, as Crônicas da Ultramodernidade. Olha, os direitos não têm uma existência independente em que não se... enfim, abaixo de um céu brilhante, platônico, né? São uma tenda insegura de campanha, né? Que protege os homens somente enquanto alguém sustenta a tenda, né? Que está protegendo aí. Agora, essa frase, né? Os direitos, como os aviões, somente se mantêm em voo enquanto o motor continua funcionando. Os deveres são o combustível desse avião, né? A imagem do Marina. O Bobbio, né? Nesse debate em que ele promete e jura que se ele tivesse mais uns aninhos ele ia escrever um livro para equilibrar a Era dos Direitos, um livro que era a Era dos Deveres, e a argumentação está aí dentro para quem quiser olhar, não é? Ele diz, como fazer nascer o senso do dever onde ele falta? E a resposta, porque essa é uma entrevista nesse livro, né? Com a educação. Porque partimos do pressuposto de que o animal homem deve ser domesticado. O pressuposto é que não se nasce com consciência, não é? O ser humano não nasce com consciência. Há animais que acabam de nascer e saem correndo, andando, né? Não se pode falar de consciência, mas o nível de acabamento, vamos dizer, já está quase pronto. Ele nasce e já sai vivendo ali junto com os outros, não é? A dependência do ser humano em relação ao outro para poder sobreviver é total. Total, né? Se não houver o outro que cuide da gente, nenhum de nós sobreviveria, não é? A educação é principalmente texto do Bobbio, né? Do Norbert Walras. É principalmente a imposição de deveres e não a solicitação de direitos. A educação enquanto caminho para a construção da consciência. Evidentemente, a consciência significa o estado de autonomia,
Então, o Estado em que a gente faz as regras da gente, ninguém precisa ficar de fora nos lembrando de quais são os nossos deveres, né? Mas isso não é uma coisa que se nasce com, é uma coisa construída.